vai uma broca, ou seja, aqui a gente está usando o que? 3 pregos, né? Na verdade é a largura da parede, que no caso aqui é 20, com mais o do centro, que é o eixo. Esse prego do eixo, que não foi colocado o arame ainda, arame número 18 recozido, ele vai cruzar com o eixo que vai vir desta parede. Aqui é o meu Jurandir aí, Jurandir. prazer aí, boa aula pra vocês, hein? Esse é um aluno meu do curso de pedreiro, né? E aqui vai ser uma broca. Geralmente vai uma sapata em cruzamento de parede, ou seja, possivelmente cada cruzamento de parede vai uma sapata. Mas não funciona bem assim, cada caso é um caso, certo? Então você olhar bem, você vai ver que o terreno ele é todo desnivelado. Por isso que você vê esse sarrafo com mais ou menos 1 metro de altura aqui, e aqui com mais ou menos lá na ponta mais de 2 metros de altura. Mas eles estão em nível. O segredo do gabarito é o que? Esse sarrafo, ele tem que estar... Quando você coloca esse pontalete, ele tem que estar totalmente em prumo. Esse pontalete tem que estar em prumo. Esse sarrafo, ele tem que estar todo em nível na casa, tá vendo? Ele vai todo em nível. Depois a gente vai passar as medidas da planta. Pega a medida da planta aqui, certo? E vamos transferindo para cima do gabarito. Beleza? Então, vamos lá. A altura, aí pergunta, qual a altura do gabarito da tabeleira em relação ao solo? Essa altura geralmente fica em torno de 1 metro. Por quê? Porque com 1 metro eu consigo trabalhar, eu consigo passar o carrinho debaixo das linhas. No caso a gente usa arame, que é melhor. Só que aqui a gente deixou baixinho, por quê? Porque se a gente aumentasse aqui, consequentemente aqui teria muito alto e não teria como a gente trabalhar lá embaixo. Essa tabeleira, de fora a fora, ela está em nível, certo? Está toda em nível, está no esquadro, etc. Então o procedimento é o que? Onde tiver parede, onde tiver jogo de parede, vai um jogo de prego. Nesse caso, como a largura da vala vai ser igual à largura da viga baldrame, que vai ser igual à largura da parede, a gente vai usar apenas 3 pregos. Prego do eixo, no caso como a parede é 20, aí eu jogo 10 para cá, 10 para cá. Ou seja, eu vou achar aqui a vala, a viga baldrame e a parede, porque todas são 20, certo? Então vai ter 3 pregos aqui. A distância desse prego a gente sempre marca os eixos primeiro. A gente vai pegar a planta, saber de onde começa a casa, ver onde é o eixo e vai marcando o eixo. Ou seja, por exemplo, se esse dormitório aqui, né, tá falando que é 3 metros. Então, qual seria a distância de um eixo desta parede para o eixo dessa outra parede? Seria 3 metros. Se no caso a parede é interna, é 15. Então é 3 metros mais 7,5, porque o eixo está no meio da parede, mais 7,5 porque o eixo está na parede. Ou seja, deste eixo para o outro vai ter 3,15. E assim sucessivamente. Marca sempre os eixos primeiro, que é o mais importante. Por quê? Porque esse eixo, quando cruzar com o outro eixo que vinha aqui, vai ser o quê? Possivelmente vai ser uma broca, possivelmente vai ser uma sapata, que é um encontro. Então, ou seja, geralmente sapata vai em encontro de parede. E tá vendo olha a altura do gabarito em relação ao solo, né? Mas isso ele está totalmente no esquadro, certo? E o que tem que saber mais? Deixa eu ver. Sarrafo de 10, o pontalete 6x6, 5x5, prego número 15, né? E, por exemplo, se você vai usar se você vai fazer uma viga baldrame de forma, então você no caso faria mais ou menos uma vala de 60 para poder colocar a forma, depois a viga baldrame de 20, depois a parede de 15, se a parede for de 15, depois o eixo. O principal de todos é o eixo. Esse gabarito permanece aqui até a primeira fiada, porque a gente marca a parede. A gente não marca vigas, nem sapato em gabarito, apenas vala, viga baldrame e parede, certo? Então tá aí. Outra dica, geralmente a gente identifica os eixos. Por exemplo, a gente coloca de um lado letras, tá vendo? PC, parede, C, e do outro lado
a gente coloca B2, broca 2, ou no caso P1, parede 1. Sempre de um lado, uma lateral, a gente coloca números e na outra Letra. a gente coloca letras. Ou seja, quando o PC encontrar com o P1, por exemplo, vai ser uma possível fundação, ou seja, uma broca, etc. Então, se você olhar para o meio do terreno, você vai ver essas fitinhas brancas, ou seja, aí são linhas, são arame recozido, mas como não dá para ver no vídeo, a gente colocou essas fitinhas brancas, né? Só para identificar. A gente não colocou todas as linhas não. Então o essencial do gabarito é isso. E outra, tem que trabalhar com esquadro, prumo e nível. As tabeleiras, que é o sarrafo, tem que estar em nível, de fora a fora. Os pontalete tem que estar em prumo. Os cantos tem que estar em esquadro. Tem que verificar a distância dos eixos. Marca-se primeiro os eixos. Depois vem marcando a distância. Porque se você acha o eixo, nesse caso aqui, por exemplo, se essa parede é de 20 e eu tenho um eixo, vai ser 10 para um lado, 10 para o outro. Se a vala é 60, vai ser 30 para um lado, 30 para o outro. Sempre a partir do eixo. Outra, a distância que você deixa do gabarito, por exemplo, neste caso aqui, ó. Neste caso, a obra dele começa aqui, ó. Existe um limite aqui no terreno, você está marcado aqui no chão, pedaço de ferro. Aqui é o limite da obra dele. Mas o gabarito, como ele tem espaço, a gente deixou mais ou menos aqui 1,20. O padrão, não é padrão, mas você deixa mais ou menos entre 1 e 1,20. Por quê? Porque aqui você consegue colocar carrinho de mão, alvenaria, areia. Aí você pergunta, e se não tiver esse espaço? Vai acontecer isso aqui, ó. A gente usou a parede do vizinho, porque a gente não tem espaço. Se você tem espaço, você deixa 1,20 para trabalhar. Só que a obra dele começa aqui, ó. Ó, a obra dele começa nesse espaço, dali para cá. Isso aqui não é obra, isso aqui é do vizinho. Ó, esse é terreno daqui para cá, é terreno do vizinho. O dele é daqui para lá. Ele usou esse espaço para poder guardar material. Esse espaço, o primeiro origem do nível da altura do pontalete é de 80 a 1 metro. Ficou baixo, por quê? Porque se a gente aumentasse mais, lá no final ia dar uma diferença muito alta e a gente não ia conseguir trabalhar. Mas essa não é a altura indicada. No caso, como o terreno está em desnível, então a gente optou por essa altura mais baixa, consequentemente vai aumentando, então a gente consegue passar com carrinho, com areia por aqui, certo? Então tem que esquadrejar, ficar tudo esquadrejado, e é isso aí, galera. Então se você não conseguir fazer esse gabarito, se você mora em São Paulo, por exemplo, você pode ligar, né? Vou deixar o número aí embaixo, e a gente faz para você, de boa, faz gerenciamento, cálculo de sapata, de viga e etc. Viu? Abraço a todos.